dia? Hoje é o primeiro dia, né, no Zoom. É o primeiro dia do nosso estudo aqui no Zoom. Seja muito bem-vinda, viu, Vera? Você também é de Piracicaba, né? Sou de Piracicaba. Que legal, minha querida. Que legal. Seja muito bem-vinda. Você, então, também fez o estudo sobre o Apocalipse, né? E agora a gente está junto aqui nessa classe e juntos nós vamos adentrar aí em temas legais também, importantes, que fazem parte do nosso cotidiano. E quero pedir, por favor, agora então, que o nosso amigo Jeremias, por favor, faça uma oração. Quero convidar todos vocês aí, de onde vocês estiverem, a fecharem os olhos e a gente vai pedir a direção do nosso Deus. Pode ser? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós nos aproximamos da tua santa presença. E rogamos nesta hora, ó Pai, ao abrir a tua palavra, que nós possamos ter uma compreensão mais e mais da tua santa vontade em nossas vidas. Abençoe a todos os queridos que aqui se encontram nessa sala e extensivo aos seus familiares também. Seja com o nosso professor, pastor Hugo, que vai ministrar essa lição para nós. E está sendo uma bênção esse primeiro momento, esse primeiro contato com nossos amigos e amigas aqui nessa sala. Pai Santo, que a presença do Espírito Santo seja conosco nesse momento tão especial. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Meus lindos, eu vou deixar apenas por uma questão de ficar mais... a informação chegar melhor aí para você, eu vou deixar os microfones de vocês fechados, tá? Entretanto, a qualquer momento, ouça isso, a qualquer momento, você pode abrir o seu microfone, tá bom? A qualquer instante você pode pegar, abrir seu microfone, opa, tem uma dúvida, ou se você quiser fazer alguma contribuição, enfim, você está livre para você conversar. Essa é uma classe de estudos, tá? Esse ambiente nosso aqui é para a gente realmente poder crescer juntos, e a gente cresce junto quando a gente conversa, a gente cresce junto quando a gente busca junto, a gente cresce quando a gente não fica com dúvida, tá bom? A gente vai ter dúvidas ao longo do caminho, mas é importante que todas elas sejam sanadas, tá? Para hoje, a gente vai estudar um assunto que é muito complexo. Eu estava pedindo a direção de Deus, porque o primeiro tema que a gente vai estudar é muito importante. É muito importante para poder dar um norte, é muito importante para a gente poder realmente entender a importância, o valor que a Bíblia tem, o valor que a palavra de Deus tem. Então, eu estava pedindo a direção de Deus sobre o que a gente poderia estudar, e aí, folheando a Bíblia, me veio a ideia de ter a palavra de Deus, o estudo de um verso específico. Vocês têm percebido que nos estudos que a gente tem feito, nos grupos em que estamos, os professores têm feito uso de vários versos, nós temos feito uso de vários versos bíblicos para podermos buscar respostas para diversos assuntos. Esse assunto sobre o qual a gente vai estudar nessa noite é um dos assuntos para os quais existem muitas coisas que a Bíblia fala sobre, entretanto, ainda assim a gente vai ficar com muitas dúvidas. Mas eu penso que existe um texto específico que ele tem muitas respostas. Muitas respostas. Bem, mas qual é o tema que a gente vai estudar? A gente vai estudar um pouco hoje a respeito do sofrimento. A respeito do sofrimento. Alguns já chamaram esse tema mais ou menos assim, né? Por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma pergunta que a gente faz, que a gente se faz, que a gente questiona, que a gente quer respostas, que a gente quer explicações, né? Por que existe o sofrimento? Uma outra maneira de fazer essa pergunta seria a seguinte, tá? Se Deus é amor, por que Deus ele permite o sofrimento? E mais, Deus, a gente sabe que ele é amor, mas a Bíblia diz também que Deus ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, por que ele não evita o sofrimento? Por que ele deixa filhos que ele ama sofrerem, sendo que ele poderia evitar?
Eu acredito que todos nós buscamos respostas de alguma forma. Quase todos nós, ou todos nós, já enfrentamos situações difíceis. Sim ou não? Situações de dor, situações de perda, de traumas. Talvez você esteja enfrentando ou já enfrentou um período de crise emocional. Ou talvez você tenha já recebido uma notícia trágica no meio da noite. Quem sabe a notícia de que alguém sofreu um acidente, né? Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. A nossa amada Cláudia, nesse momento, está falando ali, está assistindo, né, acompanhando do leito do hospital. Por que que isso acontece? Por que isso está acontecendo, né? Muitas vezes a aprovação ela vem de uma maneira tão intensa, é uma aprovação tão grande que a gente parece que não vai sobreviver aqui. Não sei se já aconteceu com você, mas é como se você mergulhasse num charco, num poço, e você quer colocar a cabeça para fora para voltar a respirar, mas parece que você não vai conseguir voltar a respirar nunca. Pode ser os traumas de um divórcio, quem sabe a traição de pessoas que você pensava que você poderia confiar nelas. Situações assim que fazem com que as bases da nossa vida sejam arrancadas, né? Eu não sei se você alguma vez já teve os seus sonhos despedaçados. Já aconteceu com você isso? Já teve você alguma vez a sua esperança apagada? Sabe, nessas situações difíceis que a gente enfrenta, a gente quer explicações. Explicações. E a gente quer explicações de quem poderia dar explicação para nós, que é Deus, não é? E a gente pergunta assim, Senhor, onde é que o Senhor está agora? Senhor, será que o Senhor poderia colocar um fim ao meu sofrimento? Senhor, será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor pode acabar com essa dor? Você já pediu alguma vez para Deus ele acabar com uma dor? Deus acabar por fim a um sofrimento muito grande? E aí a gente espera, e parece que algumas vezes as nossas orações não são ouvidas. Você já teve essa sensação? Ó, eu estou querendo mexer com vocês perceberam, né? Logo no primeiro estudo, a gente está tratando aqui de algo que a gente se depara, que é a dor, que é o sofrimento, que é a perda, e é algo que a gente não quer passar. A gente não quer passar por dificuldades. O que eu quero conversar com vocês nessa noite, basicamente, é o seguinte: como que a gente pode sobreviver a esses períodos terríveis da nossa vida, em que parece que a gente foi deixado sozinho, em que parece que Deus ele não está cuidando de nós, em que parece, às vezes, até que Deus está contra nós. Você já teve essa sensação alguma vez? De dizer, o que é que o Senhor está fazendo comigo? Por que que o Senhor está fazendo isso? Por que que o Senhor está deixando isso acontecer? Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não sofreu, apesar disso ser difícil, né? Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. É difícil passar por esse mundo aqui, você tem um tempinho, ter passado um tempo aqui por esse mundo sem ter se deparado com a dor, sem ter se deparado com o sofrimento. Se ainda não teve dificuldades, não se surpreenda se elas chegarem. Não estou te desejando mal, tá? Não estou te desejando mal, mas se você vive nesse mundo, as dificuldades existem, as dificuldades virão. E quando a gente se depara com adversidade, com dificuldade, se você já teve algum contato com esse livro aqui, livro que a gente chama de o livro da capa preta, né, a Bíblia, existe um texto nele que é muito usado. É um texto que, se você é um pouco conhecedor da palavra de Deus, você conhece um pouco, você já ouviu falar sobre ele. E ele é um texto que é muito usado para dar explicações do porquê que existe o sofrimento, tá bem? E é sobre esse texto que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês aí, ok? Abram, por favor. No livro de Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 28. Eu vou tentar abrir aqui também a minha tela.
no computador, porque eu estou do celular eu não consigo ver o rosto de todos vocês ao mesmo tempo, isso me incomoda. E eu acho que no computador eu vou conseguir ver melhor vocês, tá? Então, ao eu abrir, eu não sei se vai dar interferência no microfone, e aí eu queria pedir para vocês me avisarem, por favor, se o som vai ficar ruim na hora que eu abrir aqui, tá bom? Mas vai abrindo aí a sua Bíblia, então, livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Pastor, quando você abrir pelo computador, acho que você tem como a hora que perguntar na tela se você quer se juntar com microfone e câmera, você pode desabilitar. Não, né? E aí você coloca o não para o microfone e aí não dá interferência. Eu, pelo menos, estou assim agora. Eu estou com a câmera de um e o áudio do outro. Top das galáxias. Vou tentar fazer isso daí. Deixa eu só ver se eu entrei no negócio certo aqui. Aqui. Vamos ver. Acharam o texto aí, Romanos 8, 28? Eu entrei na reunião errada. Eu entrei numa reunião que minha esposa tinha aberto antes. Não tem nada a ver o que eu entrei. Vamos lá, então. Eu queria pedir para um de vocês, por favor, fazer a leitura do texto, pode ser? Romanos, capítulo 8, verso de número... Pronto. 28. Romanos 8, 28. Posso ler? Vocês acharam o texto aí? Posso ler? Por favor, Elias. Romanos 8, verso de número 28. E sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha só. Alguém aí tem uma tradução que aparece diferente dessa? Aparece com palavras diferentes dessa? É só escolher a versão, eu tenho todas. Posso ler a né? outra? E Pode sabemos ler que uma outra todas as também. coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. O meu aparece, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje, você tá me ouvindo bem ou tá dando interferência? Estou ouvindo perfeitamente. Não tá dando interferência não, né? Não. Obrigado, Elias. Obrigado, Gi. Ô, Gi, essa versão que você leu, ela costuma ser a mais comum de todas, tá bem? Que é o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? A gente tem que reconhecer, queridos, que a gente está diante de um dos textos mais difíceis da Bíblia para a gente poder compreender. A gente tem que reconhecer isso. É um dos textos mais difíceis para a gente poder entender. E eu te digo isso por quê? Primeiro porque esse texto ele está afirmando uma coisa que não é simples de a gente acreditar. Não é tão simples a gente acreditar que tudo está cooperando para o nosso bem. Sejamos honestos, tá? Vamos ser honestos. É fácil você entender que tudo que acontece na sua vida está contribuindo para o seu bem? Quando você olha para a sua vida e você pensa em tudo que já aconteceu com você, você acredita que tudo está cooperando realmente para o seu bem? Quando você pensa em tudo de bom que você já passou, é fácil você entender que tudo coopera para o bem, né? Mas quando você pensa também em tudo de ruim que você já enfrentou, quando você pensa em todas as perdas que você já teve, quando você pensa em todas as dificuldades que você já enfrentou, quando você lembra de uma pessoa querida, de quem você foi separado por causa da morte, você consegue sinceramente enxergar, como esse texto acabou de dizer, que tudo está contribuindo para o seu bem? É fácil acreditar que tudo contribui para o bem? Veja, a gente quer acreditar, mas a gente tem que reconhecer que não é coisa simples.
A gente tem que reconhecer que não é fácil. E por que que não é fácil? Porque quando o texto diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, esse todas é todo inclusivo. Todas é tudo. E tudo inclui também situações que a gente acha que deveriam ser deixadas de fora. Veja, a gente tem facilidade em reconhecer que algumas coisas são para o nosso bem, né? Por exemplo, a promoção do emprego é para o bem ou não? Ou, não é? Um aumento de salário, melhor. Coisa boa. Nossa, tá contribuindo para o meu bem, hein? Tô com saúde, né? Tô com vigor das minhas forças. É para o meu bem, sim ou não? Minha família tá unida. Olha, tá todo mundo bem, a gente tá em paz. A gente consegue enxergar que tudo tá indo bem, sim ou não? Tudo tá contribuindo, tudo tá cooperando para o bem. Mas dizer que tudo coopera para o bem significa dizer também que uma doença coopera para o bem? Você consegue entender que uma doença grave coopera para o bem? Agora ficou embaçado o negócio, não ficou? É fácil entender que um acidente trágico, fatal, é para o bem? É fácil entender isso? Como que a morte de alguém que eu amo muito pode estar cooperando para o bem? Veja, não é fácil entender isso. Não é fácil. Então, repito, a gente tem que reconhecer que está diante de um dos textos mais difíceis da Bíblia, que está tratando de um dos temas mais difíceis que a gente lida nesse mundo aqui, que é o sofrimento. Né? Pastor, não é fácil. Por favor, posso amigo. Colaborar? Opa, deve. Então, eu não me lembro o nome do sociólogo, psicólogo, uma dessas celebridades, uma vez disse assim, que se nós não tivéssemos nenhum tipo de dificuldade, nós não seríamos impulsionados, não evoluiríamos, sequer sairíamos da cama. Se tudo tivesse tudo bem, não haveria motivo para sequer sair da cama. Uma forma interessante de enxergar, não é? De fato, a dor, o sofrimento, a oposição, ela nos leva ao movimento, né? Ela nos chama a uma reação, nos chama realmente para nós reagirmos. Interessante, de uma maneira importante, interessante de enxergar, né? Esse verso também, frequentemente, gente, ele é mal usado por cristãos até que bem intencionados. Tá? Frequentemente, nós usamos esse verso para poder consolar pessoas que estão sofrendo pela morte de algum ente querido, que estão passando por uma situação de doença, ou que aconteceu um acidente. E às vezes a gente tenta usar esse texto como se fosse resposta para todas as perguntas da vida, né? Gente, eu passei no domingo passado, no domingo anterior, por um dos momentos mais difíceis da minha vida. E olha que quem estava sofrendo ali, a princípio não era eu, mas foi um dos momentos mais difíceis. Por quê? Domingo passado fui chamado por uma irmã da nossa igreja, a irmã Cláudia, outra Cláudia, não a Cláudia Zanotti está aqui. Fui chamado por ela para ir ao velório de 2 rapazes. Um deles, vizinho dela, a mãe dele, muito amiga dessa irmã Cláudia, comprou uma moto, foi dar uma volta junto com um amigo, aconteceram algumas coisas ali, e houve um acidente, e os 2 meninos de tudo, os 2 morreram. Os 2. Terrível, né? Terrível. Então, fui até Santo André no domingo passado, e ali entrei em 2 salas. Numa sala estava acontecendo o velório do Vinícius, e noutra sala, na sala ao lado, acontecia o velório do Lucas. Os 2 meninos que estavam na moto. E numa das salas, no momento que eu cheguei, imagine a mãe do menino. Como ela estava. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe o que é isso, né? Sabe o que é o amor que a gente tem por um filho e jamais quer perder um filho. Agora, ao chegar ali pertinho daquela mãe, eu teria ali alguns minutinhos para poder
abrir a Bíblia, procurando trazer alguma mensagem de consolo, de conforto para os familiares. Só que a mãezinha, ela estava agarrada ao filho, chorando demais e em desespero, em prantos, e dizendo, no momento que eu entrei, ela falava assim, ó, Deus, por que que o Senhor não salvou meu filho? Por que é que o Senhor não salvou o meu filho? Agora, imagina o seguinte, imagina você estar ali e você precisa dar uma palavra de conforto para aquela pessoa. O que que você falaria? Eu parei do lado dela, me abaixei e falei no ouvido dela praticamente, só para ela ouvir ali. Falei baixinho, mas era suficiente só para ela ouvir. E eu disse mais ou menos o seguinte, eu falei, minha querida, que dor que você está sentindo, não sei o tamanho da dor, mas eu quero te dizer que Deus ainda pode salvar o seu filho, e essa salvação pode não ter acontecido agora, mas pode acontecer no momento que Cristo voltar. E na hora que eu falei isso, aquela mulher como que acordou, se levantou, olhou para mim, colocou o dedo no meu rosto e falou assim, ó, me explica, por que que Deus deixou isso acontecer com meu filho? Por que que Deus deixou isso acontecer com o meu filho? Me explica. Me explica. Ah, meus lindos, que situação terrível. Não tinha como segurar as lágrimas ali. Agora imagina eu me virar para aquela mãe e falar assim para ela, sabe o que é, minha senhora? É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina se eu falasse isso para ela, eu teria levado um murro no meio da cara na mesma hora, e com razão ela teria me dado esse murro. Imagina. Seria como se eu estivesse dizendo para ela assim, ó, calma, não é o que parece não, tá? Você está vendo o seu filho aí no caixão agora, mas tudo isso que está acontecendo, fica tranquila, porque é para o seu bem. Gente, imagina. A pessoa já está sofrendo. E dependendo do momento que ela ouve essas palavras, o que na verdade era para ser um bálsamo, para trazer conforto ao coração, na verdade poderia parecer mais uma facada, poderia parecer uma piada cruel, né? Como assim? Como assim está contribuindo para o bem? Morte não contribui para o bem, não. Divórcio não é bom. Doença também não. Morte muito menos. Dizer que tudo isso vai acabar bem parece que é conto de fadas. Vida real não parece que é assim, não. E daí, meus queridos, parece que o texto sagrado, parece que ele vai ter um efeito contrário, né? E acaba machucando mais ainda uma ferida que já estava sangrando. Primeira coisa que eu queria dizer aqui para você sobre Romanos 8, 28. Esse texto aqui não se trata de uma resposta apenas teórica. A gente tem resposta teórica para muita coisa, né? Fala que você ficou doente, que um monte de gente vai começar a te apresentar um monte de receita, né? De como você vai ser curado. Né? Chá disso, chá daqui, todo mundo tem resposta. E quando alguém está sofrendo, a gente acha que a gente tem resposta para tudo também, né? Só que, queridos, é muito difícil depender de teoria quando você se depara com uma tragédia. Eu acabei entendendo, né, a duras penas, que eu não tenho que ficar tentando explicar o inexplicável para pessoas que estão vivendo uma situação traumática. Nenhum de nós tem condições de ficar tentando justificar os caminhos misteriosos de Deus. Tem muitas vezes que a gente não tem nada a dizer, a não ser dar um abraço e dizer, olha, eu não sei explicar. Não sei te explicar. Mas a gente precisa continuar confiando em Deus. E gostemos ou não, Romanos 8, 28 está na Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, sem a pretensão de querer entender profundamente tudo que está contido nesse texto, eu quero compartilhar hoje uma consideração com vocês sobre ele, que eu penso que pode nos ajudar a enxergar, sim, Romanos 8, 28 como uma verdade que faz sentido real para a nossa vida. A gente vai fazer sempre os nossos estudos de 1 hora, tá bom? Hoje a gente usou uma boa parte do tempo para podermos conversar, confraternizar, isso é muito bom. Nas vezes seguintes a gente vai fazer isso, só que por um período mais curtinho, quem sabe ali os 10 minutos iniciais apenas, e já vamos adentrar no estudo da palavra, tá bem? Hoje, como a gente estendeu um pouquinho mais, a gente está se conhecendo, e a gente vai se conhecer cada vez mais, hoje eu vou fazer só uma consideração, ela deve levar aí uns 5 minutinhos, e a gente finaliza, e na próxima quinta a gente vai continuar, tá bom?
Primeira consideração que eu queria fazer a respeito de Romanos 8, 28, vocês devem ter percebido que eu pedi para ler versões diferentes. E vocês viram que nas diferentes versões o texto aparece aí com as ideias dispostas numa ordem um pouquinho diferente, né? Eu queria que você desse uma olhada mais uma vez no texto. Olha de novo aí para sua Bíblia, Romanos 8, 28, de que jeito que está. E eu quero repetir para você, de novo, a maneira como o texto aparece na versão que costuma ser a mais usada, que é a Almeida Revista e Atualizada, na qual o texto aparece assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que lugar que Deus aparece nessa versão? No começo, no meio ou no fim? No meio. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus aparece no começo, no meio ou no fim? No começo. Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está onde? No final No meio. Então, na verdade, esse texto ele tem duas partes. A primeira parte é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a segunda parte: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nessa primeira parte aí do texto, Deus está aparecendo no final. No final. Tem uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês. É bem importante. É bem importante. Eu vou tentar ser bem didático no que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Você deve saber que a Bíblia não foi escrita em português. Sabia disso? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego era a língua que se falava nos dias de Jesus. Era a língua dos apóstolos. Então, todos os escritores do Novo Testamento escreveram em grego. Em grego. Quando a gente lê Romanos 8, 28, Romanos é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma. E nessa carta, Paulo foi quem escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que essa é a maneira como o texto está aparecendo para nós na língua portuguesa, com Deus aparecendo no final. A gente ouviu aí uma tradução diferente, ouvimos traduções diferentes, né, que as posições das palavras estão diferentes. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Vou tentar ilustrar. É assim, ó. Em língua portuguesa, na língua portuguesa, quando a gente vai construir uma frase, a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem que a gente coloca as palavras. Por quê? Para que a frase possa fazer sentido. Quando você fala grego, não é importante a ordem que você coloca as palavras. Sabia disso? Por isso que dizem assim: tá falando grego. Grego é uma língua que é um tanto difícil de entender, a princípio, porque tem uma coisa interessante no grego. Quem escreve, quem fala em grego, essa pessoa não precisa se importar tanto com a ordem que dispõe as palavras num texto. A ordem não importa. Quem ouvir vai entender o que está sendo falado. Já em português não é assim. Posso dar um exemplo para vocês? Imagina que eu chegasse para vocês e dissesse assim agora. Vê se vocês vão entender o que eu tenho para dizer aí. Se eu falasse para você assim, ó. Eu tenho até que pensar para falar desse jeito esquisito assim. Ó. Imagina que eu dissesse assim, ó. Bonitas, grupo de cheio está o pessoas. Você entendeu o que eu falei agora? Bonitas, grupo de cheio está o pessoas. Conseguiram entender o que eu falei? Parece que eu estou falando grego, não parece? E se eu organizar as ideias e disser para vocês assim, ó, o grupo está cheio de pessoas bonitas. Agora faz sentido para você? Mudou? Melhorou? Ficaria difícil a gente entender fora da ordem, porque em português, queridos, a ordem importa, mas em grego a ordem não importa. O que isso quer ouvir? Por favor, digam aí. Na minha Bíblia, que é a versão internacional... É essa daí que eu queria ouvir. Gente, deixa eu aproveitar. Ô, Nilza,
Oi. Nilza, a sua participação agora é fundamental. Olha só. Só antes de você ler, deixa eu só dizer só mais uma coisinha. Aí você vai ler, vai ser perfeito, vai cair certinho. Olha só. Quando a gente lê, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus aparece no final. Será que essa foi a ideia que Paulo quis transmitir, de que Deus aparece só no final? Será que foi isso que Paulo quis dizer? Porque se Deus aparece só no final, sabe o que dá a impressão? A impressão que dá é assim, ó. Parece que depois que tudo acontece, depois que todo tipo de tragédia acontece na nossa vida, a vida se arrebenta, aí Deus chega, Deus aparece, né? E aí parece que ele vem correndo, como que pego de surpresa, desprevenido, e aí ele faz um malabarismo, e num passe de mágica ele vai e conserta tudo só no final. Só que a ideia que Paulo quis transmitir não é essa, gente. Não é essa. E quando a gente lê a versão que a Nilza vai ler agora, que é a nova versão internacional, aparece a ideia original do que Paulo quis dizer de maneira mais clara. Agora lê para nós, Nilza, por favor. E, gente, prestem atenção em que lugar que Deus vai aparecer. Bom, aqui fala mais que vencedores, né? Aí o 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muito obrigado, Nilza amada. Queridos, mudou alguma coisa? Amém. Mudou. Que lugar que Deus aparece agora? Em primeiro. No começo. E, No gente, começo. olha só. Isso muda tudo. Sabe por quê? Presta atenção, dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. Olha isso. Isso quer dizer, queridos, que Deus, ele está no início. Aliás, Deus, ele está antes de todas as coisas. Isso quer dizer que antes que qualquer coisa aconteça com você, Deus já está lá. E mais, Deus, ele não está parado, mas Deus, ele está agindo antecipadamente para que tudo coopere para o seu bem. Isso muda tudo, sabe por quê? A sua vida não é fruto do acaso. Sua vida não é um jogo de azar em que hora você ganha, hora você perde. Não existe esse negócio de sorte, azar, destino cego. Mas saiba que em todos os momentos, nas horas boas, nas horas ruins, mesmo quando nuvens escuras chegam até você e você se sente desamparado, saiba que você nunca está sozinho, mas o Senhor está ao seu lado, trabalhando incansavelmente. Deus está do seu lado no começo. Ele está também durante a dificuldade e ele está também no fim, conduzindo todas as coisas para o seu bem. Isso quer dizer, queridos, que Deus está ativamente trabalhando, agindo na sua vida para o seu bem. Você já viu aquelas placas que a gente encontra quando a gente está indo por uma avenida, por alguma rodovia que está tendo obras, né? Normalmente aparece uma placa assim, né? Atenção, homens trabalhando. Já viu essa placa? Ou em obras, né? Já viu uma placa assim? Pois Romanos 8:28 está erguendo diante de você nessa noite uma placa, né? Você que está se passando, quem sabe, por uma situação difícil, ou para quando você passar, Deus está dizendo para você o seguinte: atenção, calma, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele nunca é pego de surpresa. Ele está do nosso lado. Eu tenho uma menina de 7 anos, minha filha, Ana Júlia. Quando a Ana Júlia era pequenininha, e ela estava no quarto dela dormindo, algumas vezes ela acordava chorando no meio da noite, né? E eu acho que é porque, quem sabe, ela simplesmente acordou mesmo, acordava, né? E simplesmente via que estava tudo escuro. E aí ela chorando, o que eu procurava fazer, né? Eu ia até o quarto dela, não acendia a luz, e sentava pertinho dela. Dava a mão para ela e simplesmente falava: ó, o papai está aqui. E sem ter acendido a luz, ela dormia tranquila. Pelo simples fato de ter ali o pai por perto, né? Gente, a gente não precisa ter medo da escuridão da vida, porque a gente tem um Pai Celestial que está do nosso lado o tempo todo, e isso faz toda a diferença. Amém. Então, a primeira consideração que eu queria fazer, meus amores, de Romanos 8:28, é de que Deus está no início.
Ele nunca te deixou sozinho e você não sofre sozinho, mas tem um Deus que recolhe cada lágrima sua, que te acompanha na trajetória e Ele está trabalhando para o seu bem. Só que é claro, né? Ainda tem muita coisa para a gente conversar, essa é apenas a primeira consideração. Guarde ela no seu coração. Confie que Deus está no controle da sua vida. Meus amores, eu queria ouvir de vocês aí, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida que você tenha. Hoje ainda vai ficar muitas dúvidas, depois também vão ficar, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer teologia, na faculdade de teologia, um professor nosso falou assim, bom, hoje vocês estão iniciando o curso de teologia e nós vamos aqui aprender muitas coisas e você deve ter muitas dúvidas, né? Então, se você tem 10 dúvidas, depois que você fizer o curso de teologia, você vai sair com 50 dúvidas. Amém. Mas você vai ter um monte de respostas, muito mais respostas do que dúvidas. Muito mais respostas do que dúvidas. Pastor, o que nós percebemos nesse início dessa sala de estudo da Bíblia, a importância de nós continuarmos estudando a Bíblia. Sim. Porque nós não sabemos tudo. Verdade, amigo. E há necessidade nós queremos agradecer muito a Deus a oportunidade de estarmos numa sala e sabendo que temos uma oportunidade muito especial de compreender mais da Bíblia, conhecer mais da vontade do nosso Deus, que é o melhor, Amém. Que é boa, agradável e perfeita. Amém, amigo. A gente tem duas maneiras de passar por essa vida aqui, né? Uma delas sem sofrer é impossível, porque dificuldades todos nós passamos. Mas a gente pode passar sem esperança, o que seria desesperador, ou com a esperança. E é diferente quando a gente enfrenta tudo sabendo que Deus está do nosso lado, né? Verdade. Meus amores, fique à vontade quem quiser falar, tá bom? A Nilza. Geralmente, com a idade, a gente vai enxergando as coisas mais claras, né? Mais uma coisa e um testemunho, né? Quando várias vezes passei por tempestades e furacões, né? Dentro dessa tempestade ou desse furacão, às vezes eu não entendia e vinha revolta, tal como uma mãe que perde um filho, né? Mas no decorrer, com a busca em Deus, vem a calma, vem o tempero, né? E a tranquilidade. E Deus vai mostrando o porquê das coisas, né? E a gente começa a enxergar que realmente aconteceram para o nosso bem, todas aquelas situações. Depois que o tempo passa e a gente olha para trás, a gente consegue enxergar a mão de Deus nos guiando, não é, Nilza? Sim. Mesmo nas horas mais difíceis, né? Certeza que a gente tem que ter. Deus está agindo. Sim, meu amor. Gente, eu mencionei para vocês a situação do velório que eu estive. E de maneira nenhuma eu estou aqui. Como eu falei para vocês, dor é dor. Cada um sabe a dor que sente. Mas em uma das salas que eu estive, então guarda o seu... Em uma das salas que eu estive, eu presenciei desespero. Aí eu fui conduzido na outra sala, o outro menino, uma situação semelhante, né? Também um filho querido que havia partido. E a outra mãezinha, quando eu a vi, ela estava sorrindo, cantando aquele hino sobre Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu cheguei para ela, eu falei as mesmas palavras que eu falei para outra mãezinha. E eu falei assim: Deus pode devolver o seu filho. E aí ela olhou para mim e falou assim: eu já sei disso, pastor. Eu já sei disso. Veja, gente, que eu estou dizendo aqui que dor é dor. Não estou questionando aqui, falando que uma mãe tem mais fé do que a outra. Não é nada disso. Não é nada disso. Tá bem? Não estou questionando nada aqui. A dor lancinante para as duas mães. Só que eu estou dizendo é que quando você tem a esperança, quando você olha sabendo que Deus está no controle da sua vida,
mesmo diante da situação de dor, você passa de uma maneira diferente. Ô, Nilza, a Luciana pediu para você ler de novo o texto na sua versão, como aparece aí na nova versão internacional. Você lê, por favor, de novo, Nilza? Tá desligado o seu microfone, Nilza. Agora, pode ler, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ok. O que é que nós vamos fazer, meus amores, nos próximos dias, tá? Respeitando sempre o tempo para não ficar muito tarde, para não ficar cansativo para ninguém, né? A gente sabe que amanhã é dia de trabalho para muitos, e o horário também, a gente já está começando à noite, né? A gente vai pegar parte por parte do texto, tá bem? Parte por parte do texto a gente vai fazer a análise dele. Por enquanto, a gente ficou com a primeira partezinha. Tudo contribui para o bem. O que é tudo? Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Mas a gente viu que Deus, na nova versão internacional, está sendo transmitido mais claramente a ideia do que Paulo quis dizer. Deus não está no final. Deus está no começo. E essa ação de Deus para o nosso bem, esse agir de Deus para o nosso bem, e que bem é esse, a gente ainda também vai ver o que é o bem realmente, né, que Deus tem para nós, mas a ação de Deus, ela é contínua. Deus nunca é pego de surpresa. Enquanto a gente quando a gente é pego de surpresa, Deus, na verdade, já sabia, e Deus já tem o antídoto para resolver essa questão, para tratar essa questão. Então, isso certamente fortalece cada um de nós que sabe disso, né? Vamos repetir juntos? Vamos abrir o microfone aí? Vamos falar do jeitinho que está na Almeida Revista Atualizada mesmo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Vamos tentar? Vai sair tudo fora do tempo, né? Porque aqui no Zoom, a internet de cada um, a velocidade e tal. Mas vamos lá, 1, 2, 3. Aí você lê do jeito que está aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso, seu propósito. Amém. Que gostoso ouvi-los, queridos. Que gostoso, amém. Que prazer, viu? Vamos amém. Encerrar por aqui, então. Meu contato, eu vou falar aqui. Eu vou falar, aí você anota aí qualquer coisa. Meu celular é DDD 11 97476 9615. Estou à disposição, tá? Quiser conversar em outros momentos, tem o WhatsApp aí nesse número, fique à vontade, tá? DDD 11 97476 9615. Tá bom? Nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, tá bom? O pessoal teve uma confusãozinha, estava escrito dia 18 às 20 horas, o pessoal estava achando que ia começar das 18 às 20 horas, mas não, é sempre às 20 horas, tá bom? Quinta-feira que vem a gente se encontra de novo, um grande prazer, viu, meus lindos? Quero conhecê-los mais, nos aproximarmos mais. Outra coisa que nos fortalece na caminhada é isso, é a gente estar junto, é a gente estar compartilhando experiências, é a gente estar compartilhando a palavra de Deus, o amor de Deus por nós. Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos deu, nesta primeira noite, ó Deus, na qual nos reunimos com um grupo de gente, ó Deus, de tudo quanto é lugar, mas estamos juntos aqui com o mesmo propósito de buscarmos ao Senhor, conhecermos melhor quem o Senhor é e a sua vontade para a nossa vida. Eu quero, nesse momento, entregar a vida de cada homem e mulher que aqui estamos, pedir sua bênção, sua direção, sua proteção, e que o Senhor nos dê a convicção, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor nunca nos desampara, que o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós e nos acompanha. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Amém. Obrigado por tudo, Pai. Cuida de nós, por favor. Dá-nos essa confiança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma honra para mim, viu, lindos? Que Deus abençoe a todos vocês, queridos.
Amém. Você também. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, São Paulino. Boa noite, pessoal. Cláudio, Deus te abençoe e te dê força. Boa noite, Sileide. Estaremos orando por você. Ô, Cláudia, nem parece que é hospital aí, Cláudia. Oi? Nem parece que é hospital aí, viu? Aqui, ó. Ah, agora aparece. Agora aparece. Não posso passar aí. Tá bem, Cláudia? Quiser participado. Tchau, café. Deus abençoe. Tchau, Francisco, Nilza. Bom descanso. Tchau, boa noite, irmão. Tchau a todos. Bom descanso. Ele fala assim. Ora. O povo tá